Olá, meus amigos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Panorama Nacional. Tivemos aí problemas técnicos na nossa entrada, mas já está resolvido, né? Queira Deus aí que a gente não volte a ter novamente esse problema técnico, viu, na abertura da nossa programação. Início de noite de quarta-feira, dia 26 de agosto, coisa boa, viu? É você, minha amiga, meu amigo, já atento à nossa programação, viu? Ligado, eu sou Antônio Sandegi, estamos juntos e vamos, queira Deus, até às 7 horas, viu? Pois é, coisa boa. Obrigado mesmo viu? Pela sua preciosa audiência. O pessoal já está ligado, viu? Já está atento à nossa programação aqui em Surubim, na região, aqui no estado de Pernambuco, Nordeste, Brasil e no mundo. Obrigado, viu? Pelo seu carinho, pela sua preciosa audiência. E coisa boa, gente. É o Panorama Nacional, programação ao vivo, aqui direto da redação da TV Sandegi, no município de Surubim, para o mundo. Coisa boa. 6 horas e mais 17 minutos. Gente, o blog Mais Casinhas, olha, o blog Mais Casinhas traz esse destaque, viu? Segunda mais notada, mais votada, aliás, viu? Segunda mais votada em 2016, Ivete do Sindicato do PT segue cotada para repetir sucesso nas urnas, viu? Este ano. Portanto, aí, esse destaque do blog Mais Casinhas, viu? Pois é, segunda mais votada em 2016, Ivete do Sindicato, a vereadora do PT daqui do município de Surubim, segue cotada para repetir sucesso nas urnas este ano. Destaque do blog Mais Casinhas. Pois é, coisa boa, viu? Do nosso amigo e colega parceiro aí, Charles Nascimento, é o blog Mais Casinhas, 10 anos de credibilidade aqui em Surubim e na região. Abração para você, viu? Coisa boa. Olha, vamos ver aqui o pessoal participando aqui. Deixa eu ver a participação do povo, se já tem gente participando, viu, da nossa programação. Agradecendo desde já o carinho aí, a participação aí de todo mundo, viu? Coisa boa. Pois é, gente, pois é. Vamos participando, viu? A gente vai registrar aqui a tua participação, interatividade, muito mais, viu? Aqui na programação da TV Sandegi. Curta, comenta e compartilha. Curta também a nossa página TV Sandegi, porque futuramente a nossa transmissão ao vivo, nosso programa será será pela nossa página, viu? Pela nossa página aqui no Facebook, TV Sandegi. Se inscreva também ou inscreva-se em nosso canal no YouTube, viu? Nosso canal no YouTube, TV Sandegi no YouTube e também no Facebook. Coisa boa, gente, coisa boa. Pois é. Vamos a notícias? Pois é, vamos ver aqui o que é que a gente tem de informações para você, minha amiga, meu amigo daqui de Surubim e da região. Notícias de interesse em todo o Brasil. Coisa boa, pois é. Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o Governo Agora. O governo federal lançou hoje um novo programa habitacional, o Casa Verde Amarela, que prevê taxas de juros menores e deve atender mais de 1 milhão de famílias de baixa renda. A medida provisória que marca a reformulação do programa de habitação do governo federal foi assinada neste evento no Palácio do Planalto. O novo programa habitacional se chama agora Casa Verde Amarela e conta com duas frentes. A primeira é a regularização de imóveis para cerca de 140 mil famílias de baixa renda, com a reforma das moradias. Há um fundo que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Esse fundo tinha recursos que não estavam sendo utilizados, cerca de 500 milhões de reais, e os bancos se dispuseram a fazer uma doação das suas cotas desse fundo para poder fazer frente ao programa de regularização fundiária. A segunda frente do Casa Verde Amarela é a construção de novas unidades. A meta do governo é permitir que mais brasileiros tenham acesso à casa própria. Com o custo dos agentes financeiros reduzido, vão poder ser construídas mais 350 mil moradias. E em 4 anos, 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda devem ser beneficiadas. Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. O governo também quer dar segurança e tranquilidade a cerca de 500 mil mutuários da faixa 1 que estão com as prestações atrasadas e elabora um plano para a renegociação das dívidas. Assim que retomarmos a normalidade após o processo de pandemia,
Faremos um grande mutirão no Brasil para que elas tenham a segurança do seu lar. Eu tenho pouco a acrescentar. Apenas cumprimentar os ministros que trabalham incansavelmente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. E já como parte do programa Casa Verde e Amarela, o governo autorizou a retomada de obras paralisadas em Alagoas e no Pará. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, anunciou agora há pouco a continuidade da construção de 1.600 moradias populares em Maceió e 274 casas em Tucuruí. A Caixa começou a operar novas linhas de crédito para facilitar o acesso ao capital de giro para empresas de pequeno e médio porte. As linhas têm garantia do Fundo Garantidor para Investimentos do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. O crédito é destinado às empresas com faturamento entre 300 a 360 mil reais por ano. E os recursos poderão ser utilizados para realizar investimentos como a aquisição de máquinas e equipamentos, despesas operacionais, como pagamento de salário de empregados, compra de matérias-primas e mercadorias. Os empresários poderão solicitar o crédito de até 10 milhões de reais até 31 de dezembro. E uma operação internacional contra o tráfico de drogas. Brasil e Paraguai se uniram para mais uma etapa da Operação Nova Aliança. Em 10 dias, foram destruídas 658 toneladas de maconha e 127 hectares de plantio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, acompanhou de perto os trabalhos das forças de segurança para combater cultivos ilícitos de maconha em território paraguaio. Tudo isso para evitar que a maconha produzida lá seja vendida aqui. Até 80% da produção tem como destino o Brasil. A operação de combate às drogas foi realizada pela Polícia Federal em conjunto com a Secretaria Nacional Antidrogas e a Força Tarefa Conjunta do Paraguai. Os resultados, a partir dessa atuação, nos trazem não só economia de tempo, de esforço, mas também um aumento significativo do quantitativo de maconha que deixa de ingressar no mercado ilícito, seja no Brasil, seja passando pelo Brasil. A gente fica por aqui, mas você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Agora são 6 horas e mais 24 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e mais 24 minutos aqui em Surubim. É o Panorama Nacional. Olha o José Antônio já ligado, viu? Deixa uma boa noite no comentário. O José Antônio é do Recife, viu? Forte abraço para você, viu? Olha também para Lúcia Silva, a Maria da Conceição, também o José Antônio, né? Curtindo a nossa programa. Wilson Toninho também está atento à nossa programação, viu? Abel José, boa noite, povo de Surubim. Olha aí, quarta-feira para todos, boa quarta-feira para todos aí. Pois é, o José Antônio deixando boa noite. É o povo participando, viu? Thales Almeida curtindo a nossa programação, viu? É comunicador, grande comunicador, pois é, radialista, locutor, enfim. Aqui em Surubim, viu? Nosso colega aí, Thales Nascimento, sempre atento, participando da nossa programação. Olha, o Ricardo Dutra também está atento à nossa programação, viu? Ricardo Dutra, pois é, coisa boa. Esse é o nosso Panorama Nacional, viu? Vamos até as 7, programação ao vivo, direto da redação da TV Sandegi, aqui no município de Surubim, para o mundo. Coisa boa, gente, pois é. Olha, às 6 horas a gente tem o nosso Show da Bondade. 6 da manhã, Show da Bondade, 6 da noite, Panorama Nacional. Programação ao vivo, direto da redação da TV Sandegi, 100% ao vivo, de segunda a sexta-feira. E no domingo, a gente tem a palavra de Deus para abençoar a sua vida. E na condição de televangelista, eu estou com você todos os domingos com o nosso Domingo do Senhor.
Coisa boa, gente. Pois é, agora são 6 horas e mais 25 minutos. Eu falei 6h25. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui participando, viu? Mais alguém aqui participando da nossa programação. Vamos ver aqui. É o povo participando da nossa programação. Minha amiga, meu amigo, você daqui de Surubim e da região. Coisa boa. Pois é, 6 horas e 26 minutos. Eu falei 6h26. Vamos a mais notícias, vamos a mais informações a nível nacional, informações do seu interesse para você, minha amiga, meu amigo, daqui de Surubim e da região. Coisa boa de todo o Brasil. Mais informações. Olá, já estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro lançou agora há pouco o Casa Verde Amarela, programa habitacional que vai substituir o Minha Casa Minha Vida e pode beneficiar 1 milhão de pessoas. O objetivo é regularizar imóveis de famílias de baixa renda, incentivar juros baixos para financiamentos imobiliários e retomar obras que já foram contratadas, mas estão paradas. O programa também vai atuar na regularização fundiária e na melhoria habitacional. Somente na semana passada, o governo federal entregou mais de 1.000 moradias em 4 estados. No total, 212 mil casas já foram entregues e outras 189 mil contratadas e financiadas com recursos do FGTS. Em 2020, o governo federal investiu quase 1 bilhão e 200 milhões de reais em habitação popular. Esse programa que está sendo lançado hoje é um programa vital para o país. E por que é vital para o país? Porque é uma melhora daquilo que já existe e algo fundamental nesse governo é melhorar programas que já existem. Você não precisa reinventar a roda. O que é fundamental? Melhorar a eficiência de coisas que funcionam. O benefício emergencial de manutenção do emprego e renda, o BEM, foi prorrogado por mais 60 dias. Até agora, o programa conseguiu preservar mais de 16 milhões de postos de trabalho. O BEM é um benefício criado pelo governo para auxiliar os trabalhadores nesse momento de pandemia, complementando a renda naqueles casos em que o profissional teve redução de jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato. Possibilidades permitidas também pela medida. O decreto 10.470, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União ontem, em edição extraordinária, estende em mais 60 dias o prazo de atuação do benefício. No total, terão sido 180 dias, 6 meses. O presidente falou ontem pelo Twitter, junto ao ministro Paulo Guedes, que a prorrogação do prazo do BEM vai permitir a preservação de 10 milhões de empregos no Brasil. Segundo ele, o país voltou a gerar empregos, mas alguns setores ainda estão com dificuldades para retomar 100% das atividades. Já o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que mais de 16 milhões de acordos desse tipo já foram firmados através do benefício. Do Rio de Janeiro, Igor Santos, para o Governo Agora. As pesquisas para descobrir fatores ainda desconhecidos da Covid-19 contam com o reforço de 40 hospitais universitários de todo o país. Possíveis sequelas da doença e até a tão esperada vacina estão no foco dos estudos desta rede. São 236 pesquisas sobre a Covid-19 em andamento nos hospitais universitários federais ligados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Uma delas é liderada pelo Hospital Universitário de Santa Catarina. No estudo, pacientes que já tiveram a doença em grau leve, moderado ou grave são acompanhados. Isso é muito importante para o manuseio terapêutico dos pacientes pós-doença, melhora o atendimento e a qualidade do atendimento pelo SUS e permite o conhecimento melhor da doença em nível científico e de atendimento ambulatorial e hospitalar. Isso nos permite entender melhor como funciona, como é a doença, quais são os fatores de gravidade, tratamentos e principalmente as nossas investigações pós-alta. Depois desses pacientes, como que eles vão ficar? Quais são as sequelas dessa doença? A
vacina contra a Covid-19, produzida na China, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, é outro exemplo. O estudo conta com a participação de 2 hospitais da rede EBSER, Hospital Universitário de Brasília e Complexo Hospital de Clínicas, no Paraná. E em algumas regiões, as unidades da rede EBSER têm atuado como hospitais de referência ao enfrentamento da Covid-19. A rede EBSER, por ser grande, por estar em vários lugares, permite que nós possamos comparar populações diferentes e entender fatores de complicação. A gente fica por aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Até mais! Pois é, minha gente, já estamos de volta direto da redação da TV Sandergia aqui no município de Surubim para o mundo, coisa boa, viu? Olha, o Abel José volta aqui, olha, participar da nossa programação. Boa noite, surubinenses, meu povo. Pois é, boa noite. É o Abel em São Paulo, viu? Abel José em São Paulo. E tem também a Margot Vidal, viu? Em Paulista, região metropolitana do Recife. Atenta à nossa programação, curtindo a nossa programação. A Margot Vidal, e coisa boa, gente. Olha, ela colocou uma figurinha aqui, olha, pois é, olha o pessoal aqui, nota 10, enfim, viu? Obrigado aí, viu, Margot, pelo seu carinho, pela sua participação. Atenta à nossa programação, coisa boa, gente. Pois é, agora são 6 horas e mais 32 minutos aqui em Surubim. Em instantes a gente volta, não sai daí. Você tem criança de 1 ano e 6 meses a 3 anos em casa? Então este vídeo é para você. Ministério da Saúde apresenta Tem Criança em Casa, tem aprendizado também. Confira as atividades que você pode fazer em casa para despertar a curiosidade e ajudar no aprendizado e desenvolvimento do seu pequeno. Com 1 ano e meio, uma interação legal pode ser a escolha da roupa. Ao invés de decidir pela criança, convide ela a escolher junto. Se ela conseguir, deixe que ela vista a roupa sozinha. Bermuda, calça e saia são as peças mais fáceis para começar, sem pressionar ou repreender a criança. Outra atividade que pode ser divertida é o desfraude. Comece incentivando o uso do pinico ou do vaso sanitário. Nessa idade, a criança também já consegue encaixar peças e empilhar. Fazer uma torre bem alta pode ser uma ótima brincadeira. Para os pequenos que são criativos, criar personagens ou nomear objetos e criar uma história juntos pode ser muito legal. Já para aqueles muito agitados, jogar bola, brincar de pique-pega ou corrida pode ser a solução para extravasar. Já com 2 anos, é indicado continuar incentivando a independência da criança e elogiando suas conquistas para criar o hábito. Se o desfraude deu certo, elogie sempre que a criança fizer suas necessidades sozinha. Se ainda não foi completo, continue incentivando para ela conseguir. Experimente cantar músicas simples para que a criança grave e consiga cantar para você. Um jeito muito bom de ativar a memória das crianças é ensinar a responder perguntas simples que ela saiba a resposta. Como, quem é que mia e quem é que late? Se ajudar, mostre as figuras e faça as perguntas juntos. Nessa idade, a brincadeira pode ficar ainda mais rica se você convidar a criança a desenhar objetos, como a casa onde ela mora, o sol, um quadrado, a mamãe e o papai. Você também pode contar histórias e pedir para que seu filho fale o nome dos personagens que está vendo. Confira as atividades para a faixa etária do seu filho e convide todos de casa para realizarem essas atividades juntos. Elas ajudam no aprendizado da criança e criam momentos de afeto e diversão em família. Agora são 18 horas e mais 34 minutos aqui em Surubim. Esse é o Panorama Nacional até às 7 horas comigo, Antônio Sandergi, direto da redação da TV Sandergi, aqui no município de Surubim para o mundo. Abraçando o José Francisco, tá atento à nossa programação, José Francisco. Olha, obrigado pelo carinho, viu? Obrigado pela participação. É o povo participando. Vamos até às 7, viu? Com o nosso Panorama Nacional. Participa da nossa programação. E não esqueça de curtir a nossa página TV Sandergi.
aqui no Facebook, porque futuramente nós vamos fazer as nossas transmissões pela nossa página, a partir da nossa página, viu? E tem também a TV Sandegi no YouTube, viu? Nosso canal no YouTube. Aproveita, dá uma passadinha por lá e inscreva-se em nosso canal no YouTube, viu? TV Sandegi. Pois é, a gente padronizando, viu? Padronizando a nossa marca, a marca da TV Sandegi nas redes sociais. Tudo isso é para que você possa ter um melhor resultado. Olha, gente, deputado Clodoaldo Magalhães oficializa apoio, viu, a Tatiana Moura, pré-candidata a prefeita de Frei Miguelinho, aqui no Agreste de Pernambuco, município vizinho a Surubim, viu? Destaque do blog Mais Casinhas. Deputado Clodoaldo Magalhães oficializando apoio a Tatiana Moura, pré-candidata a prefeita do município de Frei Miguelinho, para onde a gente manda um abraço aí aos nossos amigos aí, pessoal da Rádio Olho d'Água FM, forte abraço aí para todo mundo aí, viu? O pessoal de Frei Miguelinho, os nossos amigos de Frei Miguelinho, grande abraço aí para vocês, obrigado pelo carinho, viu? Pela preciosa audiência. É o povo de Frei Miguelinho também atento à nossa programação. E coisa boa, gente. Pois é, 18 horas e mais 36 minutos aqui em Surubim. Eu falei 18 horas e mais 36 minutos em Surubim. Vamos a mais informações. Informações do seu interesse, informações a nível nacional. É coisa boa, gente. Vamos a mais informações. Em instantes a gente volta. Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Governo Agora. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2020. O crédito bancário para quase 4,5 milhões de contribuintes será realizado no dia 31 de agosto. Ao todo, a Receita libera mais de 5 bilhões e 700 milhões de reais em restituições. Para saber se teve a declaração liberada, você pode acessar a página da Receita Federal na internet. E para garantir a segurança alimentar e nutricional a comunidades tradicionais do país, como os quilombolas e indígenas, o governo distribui cestas básicas para essas comunidades neste momento de pandemia. Esta é a segunda etapa da operação de distribuição de alimentos. 13 comunidades quilombolas de 7 municípios de Goiás receberam quase 3 mil cestas básicas. A ação do governo federal é realizada desde abril e já totaliza mais de 343 mil cestas de alimentos distribuídas. A importância dessa ação é justamente garantir a segurança alimentar das comunidades tradicionais do nosso país, bem como fortalecer a permanência dos membros das comunidades em seus territórios tradicionais, evitando deslocamentos desnecessários aos grandes centros urbanos. As cestas são montadas na unidade armazenadora da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento de Brasília, e entregues também pela CONAB nas comunidades, com a ajuda de líderes comunitários e de instituições federais. Utilizamos o Exército, utilizando a própria frota da Fundação Nacional do Índio, secretarias estaduais, para que o objetivo central, que como foi colocado anteriormente, de minimizar os impactos de vulnerabilidade alimentar e nutricional dessas comunidades indígenas e quilombolas, seja alcançado. Está ajudando muito, mas agora teve essa pandemia, né? É uma ajuda grande. E por falar em alimentação, uma pesquisa do IBGE mostra o que os brasileiros estão consumindo no dia a dia. A maioria não come frutas, legumes e verduras, mas aquela famosa dupla que faz parte do PF continua fazendo sucesso à mesa, o arroz e o feijão. A dupla continua imbatível. O feijão e o arroz são os alimentos preferidos do brasileiro. E olha que houve redução de consumo nos últimos 10 anos. Que bom que o arroz e feijão eles continuam ali no prato das pessoas, porque é um prato típico e é um prato gostoso, é um prato econômico e eles têm carboidrato, têm fibras, têm proteínas de origem vegetal, que isso tudo faz muito bem para a saúde. O levantamento feito pelo IBGE mostra um dado que, segundo especialistas, é preocupante. Os adolescentes são os que menos comem frutas, verduras e legumes e os que mais comem salgadinhos, salsichas, pizzas, sanduíches, além de beber refrigerantes.
Os adolescentes, eles estão cada vez mais desenvolvendo problemas de saúde que até muito pouco tempo eram problemas de saúde relacionados aos adultos. A advogada Michele Rodrigues sabe bem o que é isso. Todo dia é uma batalha com a filha. É um trabalho contínuo, né, de tentar introduzir alguns alimentos mais saudáveis devagar, sem botar muita pressão também. Eu tento fazer dessa forma. Além do feijão com arroz, outra parceria continua fazendo sucesso. O tradicional cafezinho com o pão francês estão com frequência no cardápio dos brasileiros. O cafezinho, né, o café está sempre presente, também é um dos alimentos mais presentes na mesa dos brasileiros, mas ainda consumimos pouca quantidade de frutas, legumes e verduras. Precisamos melhorar esse consumo. E uma última informação. A Caixa liberou hoje os valores do FGTS emergencial de até R$ 1.045 para os trabalhadores nascidos em agosto. Nesta etapa, foram liberados mais de 3 bilhões e 200 milhões de reais para 5 milhões de pessoas. Os depósitos foram feitos na poupança digital e estão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio de cartão de débito virtual. Já o saque em espécie e a transferência dos recursos serão liberados no dia 17 de outubro. Desde o mês de abril, a Caixa vem liberando recursos do FGTS de acordo com o mês de nascimento. Para saber se você tem direito e quando deve receber, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. E o Governo Agora fica por aqui. Você acompanha essas e outras informações seguindo as nossas redes sociais. Uma boa tarde para você e até a próxima edição. Tchau! Agora são 18 horas e mais 41 minutos aqui em Surubim, Agreste de Pernambuco. Estamos de volta direto da redação da TV Sandegi, aqui no município de Surubim. De Surubim para o mundo, vê a programação jornalismo da TV Sandegi ao vivo e com a participação do povo, o povo interagindo, o povo participando e a Margot Vidal em Recife, região metropolitana do Recife, interagindo em nossa programação com a Vilma Vieira em Feira de Santana. Viu? Pois é, e nós estamos aqui fazendo essa ponte, essa ligação, intermediando aí essa comunicação entre as duas amigas aí, Vilma Vieira em Feira de Santana, na Bahia, e a Margot Vidal em Paulista, região metropolitana do Recife. É o povo participando da nossa programação. Pois é, gente, olha, 18 horas e mais 42 minutos. O blog Mais Casinhas, olha, traz esse destaque. Segunda mais votada em 2016, Ivete do Sindicato, vereadora do PT, segue cotada para repetir sucesso nas urnas este ano. Destaque do blog Mais Casinhas, credibilidade, 10 anos de atuação, bem acessado mesmo, um dos blogs aí mais acessados, se não for o mais acessado aqui, viu, de Surubim e região. Mais Casinhas, coisa boa, viu? Pois é, então tá aí esse destaque, essa notícia que você pode encontrar no blog Mais Casinha do nosso parceiro Charles Nascimento. 18 horas e mais 43 minutos em Surubim. Eu falei 18 horas e mais 43 minutos em Surubim. Instantes a gente volta. Olá, boa tarde para você. Já estamos no ar com o Governo Agora. Estão suspensos por 120 dias os reajustes anuais dos planos de saúde individuais, familiares, coletivos, empresariais e por adesão. A decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar começa a valer em setembro. No caso dos planos individuais e familiares, o percentual de aumento normalmente é definido e anunciado entre os meses de maio e julho, mas este ano não será autorizado. Já para os planos empresariais, os aumentos ficam proibidos até dezembro de 2020. E terminou há pouco, no Palácio do Planalto, o encontro do presidente Jair Bolsonaro com médicos e profissionais de saúde. Durante a cerimônia, médicos entregaram ao presidente uma carta de apoio ao atendimento e tratamento precoces da Covid-19. Eles relataram que pessoas que se trataram com remédios desde o início não evoluíram para quadros mais graves da doença. O protocolo do Ministério da Saúde orienta o uso da hidroxicloroquina associada à azitromicina logo no início do tratamento, sob recomendação médica e autorização do paciente. Estamos vendo devagar que existia, sim,
uma sinalização que, em se ministrando precocemente esse protocolo, vamos assim dizer, né, a hidroxicloroquina com a azitromicina, as pessoas tinham muito mais chance de sobreviver. Vocês marcaram, nesse momento difícil para o mundo, uma posição de coragem e de altivez. O INSS adiou para setembro a data de reabertura das agências para atendimento presencial. Todas as agências do país estão fechadas desde o início da pandemia. O atendimento continua pela internet. As informações com a repórter Flávia Grossi. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a reabertura das agências do INSS para atendimento presencial será a partir do dia 14 de setembro. Essa data já foi adiada 7 vezes por medidas de segurança contra o novo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março, esse atendimento está sendo feito de forma remota e o atendimento à distância vai continuar sendo realizado mesmo após a reabertura das agências. A gente lembra que entre os benefícios pagos pelo INSS estão auxílio-doença e aposentadorias. O Instituto tem mais de 34 milhões de beneficiários em todo o país. E essa reabertura pode ajudar a reduzir a fila de pedidos acumulados. Flávia Grossi, para o Governo Agora. O ministro do Desenvolvimento Regional vistoriou no sábado os trabalhos de recuperação na barragem Jati, no Ceará, que é parte do projeto de integração do Rio São Francisco. O rompimento de uma tubulação levou autoridades a retirarem cerca de 2.000 pessoas que moram no raio de 2 quilômetros do reservatório. O vazamento ocorreu na tarde de sexta-feira, na tubulação que permite a passagem das águas do reservatório Jati para o trecho do eixo norte, em direção a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Após percorrer trechos do empreendimento, conversar com moradores e participar de reuniões, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o governo vai restabelecer o funcionamento da infraestrutura. O serviço tão importante para o Nordeste como um todo, para Jati, para o Ceará em particular, para os demais estados que estão aguardando a continuidade da transposição. E o presidente tem nos orientado que façamos todos os esforços para não paralisar, né, essas obras hídricas tão importantes. O ministro Rogério Marinho estabeleceu prazo de 72 horas para que a situação volte à normalidade na região. Após essas 72 horas declarada essa tranquilidade, a Prefeitura de Jati, em conjunto com o MDR, vai fazer audiências públicas com o nosso serviço social para demonstrar à população exatamente o que aconteceu e dar tranquilidade para que essas pessoas possam voltar para suas residências com muita transparência. Esta edição do Governo Agora termina aqui, mas você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Pois é, minha gente, agora são 18 horas e mais 48 minutos aqui em Surubim. Eu falei 18 horas e 48 minutos em Surubim, abraçando o Sebastião Tião, curtindo a nossa programação, e também o José Cipriano, viu? Obrigado pelo carinho, obriguado pela participação de todos vocês. Olha, deputado Clodoaldo Magalhães oficializa apoio a Tatiana Moura, pré-candidata a prefeita do município de Frei Miguelinho, aqui no Agreste de Pernambuco, município vizinho a Surubim, de onde nós estamos aqui. Com você, minha amiga, meu amigo de Surubim da região, portanto, município vizinho aqui no Agreste de Pernambuco. Olha aí, deputado Clodoaldo Magalhães oficializando apoio a Tatiana Moura, pré-candidata a prefeita do município de Frei Miguelinho. Agora são 18 horas e mais 49 minutos em Surubim. Eu falei 18 horas e 49 minutos em Surubim, agora tem o Brasil em Dia. Vamos conferir. Daqui a pouco, depois do Brasil em Dia, a gente volta. Fique atento aí, informações do seu interesse de todo o Brasil. Olá, bom dia. Retomada da economia. Após meses com as atividades interrompidas, usina reativa a produção de aço em Minas Gerais.
Novo programa habitacional vai ter o menor juro da história para financiamentos. Casa Verde e Amarela vai facilitar o acesso à moradia para mais de 1.600.000 famílias de baixa renda. E veja também, a partir de agora, regras mais flexíveis para o setor portuário e trabalhadores terão mais proteção durante a pandemia. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9h45. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Minas Gerais. Daqui a pouco, ele participa em Ipatinga da cerimônia de retomada da produção da Uzi Minas. A nossa equipe já está por lá. Maurício de Almeida traz agora os detalhes ao vivo para a gente. Maurício, bom dia. Tudo pronto por aí? Bom dia, Renata. Tudo pronto para essa retomada da produção. A cerimônia está marcada para começar às 11 horas da manhã. O Alto Forno 1 foi o primeiro a ser instalado na Uzi Minas ainda na década de 60 do século passado. Por isso, ele é considerado um marco da siderurgia nacional. Esse alto forno pode produzir até 2.000 toneladas de ferro gusa por dia. Especialistas do setor indicam que esta retomada da produção é um sinal claro de que a indústria do aço está começando a superar a crise que foi provocada pela pandemia do coronavírus. Tanto que agora, no mês de agosto, o índice de confiança do setor da indústria do aço subiu 8 pontos, atingindo 70,8 pontos no acumulado. Esse número é superior ao que foi registrado em fevereiro, em período pré-pandemia, e é o segundo melhor índice de otimismo da indústria do aço desde o início da série histórica. O sinal que os problemas econômicos provocados para a indústria do aço por conta da pandemia estão passando. Conheça um pouco mais da Uzi Minas, agora na reportagem. O alto forno que vai ser religado é um termômetro do reaquecimento do mercado. Afinal, ele é responsável pela etapa inicial do processo siderúrgico, realizando a mistura do carvão com o minério que cria o ferro gusa, utilizado para produzir o aço. O retorno do Alto Forno 1 vai nos possibilitar uma produção maior de aço. E com uma maior produção de aço, nós vamos gerar mais produto acabado. Então, a Uzi Minas acompanha o crescimento do mercado. Com cerca de 6.000 funcionários, a Uzi Minas em Ipatinga é fundamental para a economia da cidade e também para os outros municípios do Vale do Aço Mineiro. Por isso, a retomada da produção no Alto Forno 1 é uma boa notícia para toda a região. Ipatinga tem aproximadamente 263.000 habitantes e durante os piores meses da pandemia, a cidade ficou com o comércio praticamente fechado. Nesse hotel, os quartos ficaram vários meses vazios, um cenário que começa a mudar, devido principalmente ao aumento da produção na Uzi Minas. Com essa retomada do Alto Forno, nós temos bastante expectativas para que as coisas melhorem. Mas não é só a economia do Vale do Aço que vai ser beneficiada. A exportação do material produzido na Uzi Minas também vai ajudar toda a economia brasileira nesse período de retomada do crescimento. Acreditamos que esse reflexo positivo já vem acontecer a partir do mês de setembro, porque as estatísticas com relação ao produto interno bruto já vem melhorando e as expectativas de mercado também. E ontem à noite, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a retomada da economia em um encontro da Associação de Bares e Restaurantes aqui em Brasília. Vamos saber os detalhes então com Luciana Colares de Holanda. Ela está lá no Palácio do Planalto. Lu, bom dia. Oi, Renata, bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro falou dos impactos da Covid-19 sobre o setor de bares e restaurantes. De acordo com a última pesquisa de serviços do IBGE, divulgada no mês passado, houve uma queda do setor de 14,5% em junho, quando em comparação com fevereiro, quando as atividades ainda estavam funcionando normalmente. Os restaurantes são o segmento que mais impactou nesse índice. Durante a pandemia, eles estavam fechados, ainda que muitos estivessem funcionando para entregas. Agora, com a flexibilização do isolamento social, os estabelecimentos começaram a reabrir, retomar as atividades e o setor começa
a ser reaquecido. O presidente se mostrou preocupado com o mercado de trabalho, pediu para que o setor de bares e restaurantes se mantenha firme e disse que o governo federal está investindo mais na criação de empregos. Vamos ouvir. Acredito que nós tenhamos evitado aí a perda de muitos empregos. Apresentou-se o auxílio emergencial por 3 meses, já prorrogamos por mais 2, acaba esse mês. E nós pretendemos prorrogar, até o final do ano, não com esse valor que está aí. E aqui eu louvo aí a determinação, o empenho, a dedicação dos senhores em buscar meios para que não se feche de forma definitiva o setor de vocês. No mês de julho agora, o CAGED diz que entre demitidos e admitidos tivemos um saldo de 130 mil. Isso é muito bom. Tá? Em parte impulsionado pelo auxílio emergencial, sabemos isso. E nós estamos investindo, sim, mais em criação de empregos, que esse emprego é o melhor projeto social que podemos ter. Casa Verde e Amarela. Este é um novo programa habitacional lançado pelo governo federal e que vai atender mais de 1.600.000 famílias de baixa renda. Para essa parte da população, os juros serão os menores da história, até 4,5% ao ano. A medida provisória que marca a reformulação do programa de habitação do governo federal foi assinada neste evento no Palácio do Planalto. O novo programa habitacional se chama agora Casa Verde e Amarela e conta com 2 frentes. A primeira é a regularização de imóveis para cerca de 140.000 famílias de baixa renda, com a reforma das moradias. Há um fundo que é o Fundo de Desenvolvimento Social. Esse fundo tinha recursos que não estavam sendo utilizados, cerca de 500 milhões de reais, e os bancos se dispuseram a fazer uma doação das suas cotas desse fundo para poder fazer frente ao programa de regularização fundiária. A segunda frente do Casa Verde e Amarela é a construção de novas unidades. A meta do governo é permitir que mais brasileiros tenham acesso à casa própria. Com o custo dos agentes financeiros reduzido, vão poder ser construídas mais 350.000 moradias. E em 4 anos, 1.600.000 famílias de baixa renda devem ser beneficiadas. Todas as linhas que a Caixa estiver, nós seremos o banco com as menores taxas. O governo também quer dar segurança e tranquilidade a cerca de 500.000 mutuários da faixa 1 que estão com as prestações atrasadas e elabora um plano para a renegociação das dívidas. Assim que retomarmos a normalidade após o processo de pandemia, faremos um grande mutirão no Brasil para que elas tenham a segurança do seu lar. Eu tenho pouco a acrescentar. Apenas cumprimentar os ministros que trabalham incansavelmente nessa questão, bem como o nosso parlamento, que agora recebe essa medida provisória e a aprovará com toda certeza e, se for o caso, farão aperfeiçoamentos. E já como parte do programa Casa Verde e Amarela, o governo federal autorizou a retomada de obras paralisadas em Alagoas e no Pará. Mais de 2.000 famílias vão ser atendidas com a conclusão das casas nos 2 estados. Em Maceió, foi autorizada a construção de 2.160 imóveis dos residenciais Mário Peixoto Costa 1 e 2 e Vilas do Mundaú. Além de garantir casa própria a quem mais precisa, as obras vão gerar 7.000 empregos diretos e indiretos e levar urbanização a uma área degradada da capital alagoana. O ministro Rogério Marinho também autorizou o envio de quase 18 milhões de reais para finalizar 274 unidades habitacionais do residencial Cristo Vive, em Tucuruí, no Pará. O que nós estamos fazendo é enfrentando o problema. O que nós estamos fazendo é tentando equacionar o problema, é não varrendo o problema para debaixo do tapete. O Brasil já alcançou mais de 2.800.000 pessoas recuperadas da Covid-19. Em relação aos óbitos, são mais de 116.000 mortes por coronavírus. Nessa terça-feira, o Ministério da Saúde detalhou as ações para garantir os estoques de medicamentos usados para intubação de pacientes.
Para que não faltem medicamentos para a intubação de pacientes com Covid-19, o Ministério da Saúde adotou um sistema administrativo de requisições que permite a compra dos remédios pelos estados e municípios. Por esse sistema, já foram distribuídos 4 milhões de unidades de medicamentos como sedativos e analgésicos necessários nesse procedimento em todas as regiões do país, segundo o Ministério. Outra medida adotada foi a compra de medicamentos do Uruguai. Além disso, o Ministério faz o monitoramento integrado com os estados e com a indústria que produz os remédios e destaca que a responsabilidade de fazer o controle desses insumos é dos gestores locais. É importante para os gestores de saúde, inclusive das unidades, especialmente a equipe médica que vai manusear os anestesiologistas, que eles façam gestão do medicamento. Se eu não tenho um, vou utilizar o outro, claro, dentro da segurança medicamentosa, com foco na segurança do paciente. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nesse mês de agosto, os estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraná foram os que mais adquiriram medicamentos. E uma parceria da Anvisa com as indústrias pretende dar mais transparência aos estoques dos remédios para a intubação. As empresas devem informar a agência sobre a fabricação, importação e distribuição dos medicamentos. A partir dos dados que são ofertados, mais os dados do Estado, é que é possível avaliar se o Estado tem abastecido ou não. Foi sancionada a medida provisória que altera a lei dos portos e promove aí uma mini reforma na legislação. A lei traz regras mais flexíveis para o funcionamento dos portos e mais proteção aos trabalhadores durante a pandemia. A medida provisória foi editada em abril pelo governo e aprovada em julho pelo Congresso Nacional. A nova Lei dos Portos chega no momento certo quando os terminais públicos vêm registrando alta no volume de carga. Segundo o governo, somente no primeiro semestre deste ano houve um aumento de 6,6% na movimentação portuária em relação ao ano passado. A modernização do setor pretende atrair mais investimentos estrangeiros ao país. E isso melhorou o resultado de todos os portos que davam prejuízo e passaram a dar lucro. Por exemplo, nós tivemos crescimentos importantes no Porto de Santos, no Porto de Paranaguá, no Porto de Suape, no Porto de Fortaleza, no Porto de Ceará. Então, a decisão de profissionalizar a gestão foi fundamental para impulsionar o resultado. Hoje, os portos particulares movimentam quase o dobro de carga em relação aos terminais públicos. De olho neste mercado, os contratos de arrendamento passam a ser mais flexíveis. Haverá dispensa de licitação quando houver, por exemplo, apenas um interessado na exploração. A lei também tornou possível o aluguel temporário de áreas e instalações portuárias. A ideia é reduzir a ociosidade e gerar aumento de receita. E durante a pandemia, a Lei de Portos deve trazer mais segurança aos trabalhadores, afastando aqueles em situação de risco com o direito de receber indenização por mês de 70% da média salarial dos últimos 6 meses. Trazendo mais modernidade para a questão da relação capital-trabalho dentro do porto. Isso foi fundamental para garantir o funcionamento dos portos, para suportar aí uma safra recorde, que é o empenho do Ministério da Agricultura, da ministra Tereza, em promover esse aumento, essa expansão das nossas fronteiras agrícolas e o aumento da produtividade, sobretudo, e também do setor mineral, que também teve um bom resultado no primeiro semestre. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui na TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Vem pra mim, agora são 19 horas mais 3 minutos, eu falei 19 horas e mais 3 minutos aqui em Surubim, Agreste de Pernambuco. Olha no finalzinho da nossa programação, abraçando o Manuel
da Silva Duarte. Pois é, a Maria Célia também está atenta à nossa programação, viu? Obrigado aí pelo carinho de todos vocês. Você, minha amiga, meu amigo, você que esteve conosco neste início de noite de quarta-feira, dia 26 de agosto. Obrigado mesmo pelo seu carinho, viu? Pela sua preciosa audiência. Que você venha ter uma excelente noite abençoada pelo nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Coisa boa, hein? Na promessa de voltar amanhã às 6 horas com o nosso Show da Bondade. Também ao vivo, viu? Direto da redação da TV Sandegi. É coisa boa, gente. Obrigado mesmo pelo seu carinho, viu? Tchau, tchau.